Vamos fazer uma espécie de análise forense da alma, usando a estrutura moral do inferno de Dante para julgar um dos maiores detetives da ficção, o L, de Death Note. E tudo começa com as próprias palavras dele. Isso aqui não é só uma frase de efeito, sabe? É a peça central da nossa evidência, é uma confissão. O Hélio sabe exatamente quem ele é, e essa consciência toda é o que torna o julgamento dele tão complicado. No universo moral de Dante, um pecado que é cometido com plena consciência pesa muito, mas muito mais do que um ato de fraqueza. A clareza que o L tem sobre a própria monstruosidade dele, sobre essa falta de empatia, e o jeito como ele usa a justiça como se fosse um jogo, isso o afasta dos círculos mais leves do inferno. Na verdade, empurra ele direto lá para baixo. Ok, vamos começar a descer. É um processo de eliminação. Os primeiros círculos do inferno são para quem não conseguiu controlar as próprias paixões. Mas o Lux, ele é a própria definição de controle. Luxúria, ele é praticamente assexuado. Gula, o açúcar para ele é combustível para o cérebro, não é sobre prazer. Avareza, dinheiro é só uma ferramenta. E a raiva? A raiva dele é fria, calculada. Nunca é uma explosão que cega o raciocínio. O pecado dele definitivamente não vem da fraqueza. E a questão da violência? Sim, ele torturou a Miss Amani. Ele mandou um homem para a morte certa, sem piscar. Mas o ponto-chave aqui é que essa violência é instrumental. Ele não tortura por sadismo, ele tortura para conseguir informação. A violência é o meio, não o fim. O verdadeiro pecado do L, a sua arma definitiva, está em outro lugar. Então, se a gente descarta a paixão e a violência pura, o que sobra? Qual é o pecado que Dante e o próprio Deus na obra dele mais detesta? A resposta: fraude. O uso da razão, o dom que nos separa dos animais, para de propósito enganar e manipular. É visto como um vício puramente humano, uma corrupção da inteligência que quebra a confiança, que é a base de qualquer sociedade. E nisso, o Ellen é um mestre. E essa transgressão tem um endereço específico no inferno, o 8º círculo, Malebolge, um abismo de pedra gigantesco dividido em 10 valas, cada uma para um tipo diferente de fraude. É o lar de quem usou máscaras, nomes falsos e desinformação como estilo de vida. Sou familiar? Mas o L não se encaixa em qualquer lugar de Malebolge, não. Os companheiros de condenação dele não são hipócritas ou ladrões comuns. São os conselheiros fraudulentos. Gênios que usaram a inteligência superior para arquitetar planos complexos que levaram outros à ruína. O arquétipo deles, Ulisses, o herói grego. E agora o ponto central da acusação. Ulisses foi condenado não pelas viagens dele, mas pelo cavalo de Troia, uma arma de puro engano intelectual. E o que foi o caso Lynn L. Taylor, senão o cavalo de Troia do El? Ele apresentou uma mentira como se fosse verdade para o mundo inteiro, infiltrou as defesas do Kira e sacrificou conscientemente uma vida humana como se fosse um peão. É exatamente a mesma natureza de pecado. E a lista de fraudes não para por aí, não. Ele mentiu para a própria equipe, manipulou as regras do jogo que ele mesmo estava jogando, criou cenários totalmente falsos como o pai do Light atirando com bala de festim. Cada uma dessas ações é um conselho fraudulento, uma forma de induzir ao erro para atingir o objetivo dele. O crime está estabelecido. Agora a gente vai para a sentença. E no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela é uma consequência direta, quase como uma sombra eterna do pecado cometido. Pensando nisso, qual seria o destino reservado para o L? O homem que viveu nas sombras, escondido atrás de um monitor e de uma única letra, manipulando o mundo inteiro de longe. O destino dos conselheiros fraudulentos é este: serem completamente envoltos e escondidos dentro de uma chama viva. Da mesma forma que eles esconderam seus verdadeiros conselhos em vida, agora eles mesmos são escondidos para todo o sempre. A própria língua, o instrumento do engano, vira o fogo que os consome e os oculta. Para o Ellen, no entanto, o tormento seria ainda mais pessoal. A chama seria a própria mente dele. O intelecto, que era o seu maior trunfo, se tornaria a sua prisão eterna. Ele estaria preso num ciclo infinito, tentando resolver casos impossíveis, onde cada pista leva a uma nova mentira. A lógica, o único Deus em que ele acreditava, se tornaria sua areia movediça. Para sempre. Portanto, o veredito final é claro. Localização: 8º círculo, a vala dos conselheiros fraudulentos. O pecado principal: o uso da razão para o engano tático. O ato que selou o destino dele: o sacrifício de Lynn L. Taylor. E a punição:
estar eternamente oculto dentro de uma chama, um prisioneiro da própria inteligência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. O Lá lutou pela justiça, mas os métodos dele foram baseados na mentira. No fim das contas, uma justiça que precisa destruir a verdade para poder se provar é realmente justiça? Ou é só a mentira mais convincente de todas? Fica aí a reflexão.